como lá vai eu não Pessoal, vamos lá? Muito bom dia para todos e todas vocês. Espero que tenham tido um bom final de semana, curtido aí com a família de vocês. Muito bem. Ó, nós estamos estudando os biomas brasileiros especificamente, tá? Uma matéria que tem uma certa sobreposição com a geografia, né? Evidentemente com enfoques diferentes, e nós demos uma pincelada sobre os pampas, né? Os campos sulinos, falamos um pouquinho sobre a floresta de araucárias e estamos, na verdade, deu um enfoque bem maior ao cerrado e começamos a falar sobre outros biomas, por exemplo, falamos um pouco sobre a Mata Atlântica, né? E eu disse que hoje traria uma lista de exercícios para fazer junto com vocês, né? Nem enviei, né? Talvez vocês já tenham muitas tarefas para fazer aí, né, pelas atividades que são postadas, e aí eu optei por fazer na aula, né, especificamente questões sobre cerrado. Eu gostaria que vocês olhassem as faculdades onde as questões foram cobradas, certo? Você percebeu o que eu disse. Muitas questões da nossa, muitas faculdades da nossa região colocam questões bem bairristas, certo? E eu disse que isso pode acontecer não, isso acontece em diversas disciplinas, história, sociologia, geografia, tá? Na biologia não é diferente. Então nós vamos combinar o seguinte, eu vou colocar a questão na tela e vou dar segundinhos para que você faça a questão, né? Eu não vejo sentido em eu colocar a questão e logo em seguida eu já falar a resposta para vocês, não tem sentido, né? Vamos brincar de faz de conta, né? Faz de conta que você está fazendo a sua prova. E aquela questão é decisiva para você ser aprovado ou aprovada, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que é essa aqui. Ok, vamos lá. Uma de cada vez. Dá uma olhada nessa aí, por favor. Primeira, ó, o FG. Se possível, pessoal, não tem como eu averiguar se você vai fazer ou não, redija, né? Se for uma questão aberta, redija mesmo, tá certo? Vamos treinar, tá? A forma de colocar no papel
uma questão de uma matéria que não é de exatas, porque muito frequentemente a gente faz exercício de exatas mandando bala, né? Eu faço o cálculo lá da física, eu faço o cálculo da matemática, mas quando é uma questão de história, muitas vezes eu só respondo de cabeça ou de biologia. Tenta fazer o texto, né? Muito bem, tempinho já deu. Vamos lá, ó. O Cerrado ocupava, olha o verbo no tempo que está, né? Aproximadamente 25% do território brasileiro, né? Comentei com vocês que, em termos de extensão, é o segundo maior bioma, tá? Só perde para a floresta amazônica. Hoje, devido à devastação criminosa, teve a sua área drasticamente reduzida. Só um segundinho. Devido à devastação criminosa. A gente sabe que para o crescimento das cidades, para a expansão agrícola e tal, há necessidade, sim, do meio ambiente pagar um preço, tá? Só que o que a gente faz vai além, né? Nós, infelizmente, não respeitamos a legislação ambiental com muita frequência, tá? Com relação a esse ecossistema, então a gente volta um pouquinho em aulas anteriores. Eu acho que comecei a aula da semana passada ou retrasada, relembrando com vocês, gente, qual que é a definição de bioma? Aí algumas pessoas falaram, teve algumas pessoas que começaram assim, a comunidade, e eu sugeri que a gente substituísse na definição de bioma, comunidade por ecossistema. Porque quando a gente fala comunidade, nós nos referimos apenas a fatores bióticos, biológicos. E a gente sabe que na caracterização de um bioma é muitíssimo importante aspectos não biológicos, aspectos não vivos, né? Como a disponibilidade de água, a presença de fogo, o regime de chuva, certo? Com relação a esse ecossistema cerrado, pede-se, letra A, façam uma análise com abordagem ecológica da situação atual em que se encontram os nossos cerrados. O enunciado já deu um pontapé inicial, né? Hoje, devido à devastação criminosa, teve a sua área drasticamente reduzida. Eu acho que você poderia pegar essa ideia que já está no enunciado para redigir o seu texto, né? Alguém gostaria de comentar, de dar uma lida, de falar o que acha que poderia ser a letra A? Deixa eu só tirar isso aqui da minha frente. Ninguém? Olha, a situação atual é calamitosa, né? Na semana passada, tem até um exercício para frente que fala um pouco sobre isso. Na semana passada, eu classifiquei, quem dera eu, né? Eu mostrei uma classificação do Cerrado que, juntamente com a Mata Atlântica, o caracteriza como hotspot, né? Que é uma área de alta diversidade biológica, alta taxa de endemismo, ou seja, espécies que só acontecem ali e que tem, pelo menos, 3/4, 75%, da sua cobertura original degradada, né? Então, faça uma análise com abordagem ecológica da situação atual em que se encontram os nossos cerrados. Você poderia, inclusive, usar o termo hotspot na sua resposta, né? Que tem essas características que eu acabei de falar, certo? E a degradação do cerrado está relacionada principalmente à atividade agrícola e à atividade pecuária, né? Em um dos slides que eu mostrei para vocês na semana passada, né, a gente abordou esse tema. Alguns fatores favorecem essa exploração do cerrado. A localização central, né, no coração do Brasil, o que facilita o escoamento.
A topografia, que é relativamente favorável, né? Cheguei a comentar que se tivesse um movimento de exploração agropecuária na Mata Atlântica, teriam algumas dificuldades. Uma delas é o próprio relevo, bastante acidentado, né? No Cerrado existem áreas bastante favoráveis em termos topográficos à produção agrícola e pecuária, certo? E em virtude disso, boa parte do Cerrado tem se dizimada, né, para a produção agrícola e produção pecuária. Eu acho que a sua análise deveria partir por aí, tá? E na sua análise também você poderia se referir à grande oferta de água existente no Cerrado. Comentamos sobre isso. Tem muita água. Em algumas situações, essa água vai até na próxima questão. Não tem um acesso tão fácil porque ela está profunda, mas existe tecnologia que possibilita isso, certo? Então, a análise que eu particularmente colocaria na prova, diria, né, que essa degradação está relacionada principalmente à expansão agrícola e pecuária, o que pode levar a uma redução importante da biodiversidade. E sendo o Cerrado um hotspot, existem muitas espécies que só ocorrem ali, ou seja, muitas espécies endêmicas, e também uma exploração irracional poderia comprometer a oferta de água para outras bacias hidrográficas, certo? E vale a pena a gente até lembrar um dos apelidos do Cerrado, né, que é a caixa d'água do Brasil, tá? Eu falei, provavelmente a geografia falou também, né, que boa parte da água que é oferecida para diversas bacias hidrográficas se encontra aqui no Cerrado. Muito bem. Letra B. Comente a respeito da fauna e da flora do Cerrado, citando 4 animais e 4 plantas representativos desse importante ecossistema. Olha, uma questão da UFG, Universidade Federal de Goiás, né? Pedindo para você abordar na sua resposta representantes da flora e representantes da fauna, tá? Mas antes disso, olha só, comente. E um comentário que eu acho que seria bastante pertinente nessa letra B é falar sobre as estações do Cerrado. E eu tentei deixar claro para vocês que, ecologicamente falando, que é a abordagem que a gente tem que dar, no Cerrado não existem 4 estações, existem 2 estações. Estação seca e estação chuvosa. Então, você tem que falar que os seres vivos que habitam o Cerrado têm que apresentar adaptações a esse impacto. Tem uma época que o índice pluviométrico é alto, mas alguns meses depois é baixíssimo. Nós estamos entrando na transição, né? Algumas garoas já aconteceram, elas vão ficar mais contínuas e nós vamos sair da estação seca e entrar na estação chuvosa. Estamos na transição. Bom, no seu comentário, você poderia falar o seguinte: alguns animais encontrados no Cerrado são encontrados apenas na estação chuvosa, porque na estação seca eles acabam migrando para outros ambientes, o que é bastante possível, né? Animais que têm facilidade de dispersão, como, por exemplo, aves, tá? E quando você fala de planta, evidentemente você tem que falar sobre adaptações a esse estresse, uma vez que o indivíduo planta não vai conseguir migrar, tá certo? Então ele tem que ter alguma carta na manga para sobreviver no momento mais difícil, que é o período de menor disponibilidade de água, né? Então, você teria que falar de raízes profundas, não é? Você teria que falar de cascas mais grossas, com uma camada de cera, né? Que é um material lipídico, consequentemente impermeável, mais espesso. Você poderia falar da caducifolia. Caducifolia é a estratégia que a planta tem de perder as folhas na estação seca, tá? E seria interessante que você falasse também de adaptações ao fogo, né? Como, por exemplo, cascas mais grossas, tá? Que protegem os tecidos mais internos,
Você poderia falar de xilopódios, que eu comentei com vocês, que são órgãos subterrâneos, que têm uma alta capacidade de rebrota, ou seja, quando o fogo passa e a parte aérea, a parte que fica do lado de fora, é bastante comprometida, as partes subterrâneas, elas têm uma capacidade de rebrota considerável, né? E isso aí é uma estratégia interessante, porque quando a gente vê logo após uma queimada, de repente a gente afirma, não, essa planta aqui já era, essa planta aqui morreu, tá? Mas passam alguns dias, a gente encontra ali perto um brotinho querendo crescer. De repente, é essa parte subterrânea que sobreviveu e rebrotou, tá bom? Muito bom. E aí, ainda na letra B, ele pediu para você citar 4 animais e 4 plantas representativos do cerrado. Só para ilustrar aqui, deixa eu mostrar para você aqui, quer ver? Eu acho que eu não abri o... Espera aí. Qual que é a apresentação, né? Segundinho só, pessoal, por favor. Tem que salvar. Gente, cadê o trem? Pessoal, um segundinho que eu estou apanhando o negócio aqui. Pronto. Então, olha, essa questão não foi o Sandro que inventou, né? Vocês viram, a questão caiu na Universidade Federal de Goiás, pedindo, então, representantes da flora e representantes da fauna do Cerrado. Aqui eu coloquei uma imagem que eu obtive facilmente na internet, que contém alguns representantes da flora, né? Então, provavelmente, quem gosta de fazenda aí já viu, conhece alguns desses representantes. Não vou ficar lendo aí, né? Então, ó, só alguns representantes. A copaíba, que é popularmente conhecido como óleo ou pau d'óleo, não sei se vocês já ouviram esse termo, tá? No tronco dessa árvore escorre um óleo que é utilizado com propriedades farmacológicas, né? Sucupira, não sei se alguém aqui é de família que utiliza com frequência plantas medicinais, né? Sucupira, muito frequentemente, é utilizado para infecção de garganta, né? Aroeira, que é utilizado com diferentes fins a sua madeira, tá? Para produção de móveis, cercas, assim por diante. Piqui, dispensa comentário. IP, que todo mundo conhece. Aí, ó, alguns representantes da flora. Ó, buritizeiro, normalmente encontrado em áreas de vereda, que ecologicamente são muito importantes, como a gente já havia falado, né? São áreas de nascente, são áreas de reprodução de muitas espécies de cerrado, tá? Cagaita, o nome popular já dá uma deixa. E o nome científico? Eugênia dysentery. Então, se eu ouvir falar dessa planta, cagaita, ela é gostosinha, docinha, mas aprecie com moderação, porque ela solta o intestino. Então, alguns representantes da flora. Alguns representantes da flora. E alguns representantes da fauna, né? Quando se fala de cerrado, normalmente o primeiro bicho que vem à mente é o lobo-guará, que está lá na nota de R$200, né? Mas nós temos diversas outras espécies de mamíferos, como puma, né? Que é a onça parda, veado campeiro, tamanduá-bandeira, certo? Diversas espécies de aves, como tucano, ema, siriema e assim por diante. Então, uma tecla que eu não me canso de bater com vocês, certo? Conheçam as características da faculdade que você vai prestar. Vocês viram, né?
uma questão muito bairrista, pedindo representantes da flora e da fauna do Cerrado. Muito bem. De acordo com essa primeira questão, alguém gostaria de fazer algum tipo de pergunta? Não? Então tá bom, vamos lá. Vamos para a segunda. E a segunda, bem interessante também, porque olha só, eu disse para vocês o seguinte, você vai prestar na UFG? Aliás, você vai prestar em alguma faculdade inserida no bioma cerrado, porque a gente sabe que hoje tem algumas faculdades que é entrada apenas pelo Enem, né? Vamos pensar naquelas que têm vestibular, por exemplo, vestibular da UFO. É uma faculdade inserida no bioma cerrado. E tem o vestibular, por exemplo, vai ser agora no final do ano. Então, ela gosta muito de cobrar questões relacionadas ao cerrado. Mas, evidentemente, que você tem que dar uma lida em características de outros biomas. Vamos imaginar que eu estivesse dando aula para vocês na cidade do Rio de Janeiro. Talvez a gente enfocaria mais questões da Mata Atlântica. Mas olha só, a segunda questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro pede uma questão do Cerrado, certo? Então, não foi tão bairrista assim. Da mesma forma, pode acontecer de cair na UFG uma questão sobre Pantanal, claro, tá? Mas, estatisticamente falando, normalmente as faculdades cobram questões regionais. Vai lá. A segunda questão fala sobre dois tipos de plantas. Ó, barbatimão e gramínea convivem lado a lado no cerrado. Barbatimão e gramínea, né, vivem lado a lado no cerrado. A figura acima mostra o extraordinário desenvolvimento das raízes do barbatimão. Aqui a planta, o barbatimão, que a casca do barbatimão tem emprego medicinal, né? Ela é cicatrizante e mostra aqui o desenvolvimento muito maior da raiz do barbatimão do que da gramínea, muito mais profunda. Muito bem. Em comparação com as raízes da gramínea, até os 2 metros representados na figura, não aparecem sequer raízes absorventes do barbatimão que estão em profundidade ainda maior. Então, percebam, né? Não é uma questão tão difícil assim, tá? Dá uma olhada na letra A, dá uma olhada na letra B. E como eu disse, né? Infelizmente, eu acho que nem todos estão seguindo a minha sugestão, mas eu acho que é interessante para você. Tenta redigir a sua resposta com as suas próprias palavras. Tempinho curtinho, vai lá. Letra A e letra B. Muito bom. Ó, então, como eu disse, é questão bastante tranquila, né? E isso serve para você entender como que a coisa acontece, né? Então, se, passando agora para a nossa realidade, você vai fazer o seu vestibular na Universidade Evangélica, por exemplo. Tem alguma chance de cair alguma questão lá sobre Campos Sulinos ou Pampas? Claro que sim, claro que sim. E se cair, ele vai colocar uma questão tranquila, ele não vai aprofundar demais, certo? Porque ele sabe que a ênfase nas aulas não vai ser com relação a esse bioma, tá bom?
assim como foi essa questão que caiu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro sobre o nosso cerrado. Está lá. Indique a vantagem de as raízes do barbatimão atingirem vários metros de profundidade em sua competição com as gramíneas. Fala sério, né? Quantas vezes que a gente abordou isso? E quando eu abordei, eu acredito que todos vocês já sabiam, se não todos, a maioria, tá? Boa parte da água do cerrado se encontra em lençóis freáticos e aquíferos bastante profundos. Bastante profundos. Mais uma vez, né? Se você é de família que mexe com produtividade agrícola e tal, de repente, você acompanhou o ano passado, há 5 anos, sei lá quanto tempo, a perfuração de um poço artesiano na fazenda lá da sua família, né? E, de repente, o cara te falou assim, nós atingimos água a 15 metros de profundidade, 20 metros de profundidade, não é? E, de repente, é uma quantidade bastante grande, mas chegar lá para a planta não é fácil. Não é fácil. Então, ela tem que investir em quê? Em crescimento radicular. Muito tranquilo. Então, a vantagem é que ela vai ter um maior acesso à água. Tá certo ou não? O que é uma adaptação extremamente interessante. Muito bem. Letra B. Cite 2 outras características das plantas do cerrado que possibilitam sua adaptação às condições da seca. Tá? Também, bastante comentado por nós em aula. As plantas perdem água principalmente através das folhas. Uma adaptação que eu já falei em aulas anteriores e falei na questão anterior. O que a planta pode fazer no momento de maior estresse hídrico? No momento em que a oferta de água diminui drasticamente. Ela pode jogar as folhas fora. Tá? Então, se você quiser usar um termo técnico, você poderia falar em caducifolia. Então, muitas plantas do cerrado apresentam caducifolia na estação seca. O que significa isso? Jogar as folhas fora, perder as folhas. Aí alguém fala assim, professor, na minha resposta, eu usei o termo planta decídua. Poderia ser? Poderia ser. Então, planta decídua é aquela que perde as folhas em algum momento. E esse momento certamente tem a ver com evitar a perda excessiva de água. Mas existem muitas plantas do cerrado que, mesmo na estação seca, mantêm as suas folhas para poder fazer fotossíntese, etc. E aí? Como é que ela faz? Uma estratégia interessante, como eu disse na questão anterior, seria recobrir as folhas com a espessa camada de cera. Essa cera é um material de natureza lipídica. Se é um material de natureza lipídica, funciona como o quê? Como um impermeabilizante, tá? Diminuindo, por consequência, a perda d'água. Beleza? Então, 2 outras características das plantas relacionadas à adaptação de seca poderia ser essa, tá? Eliminação das folhas no período mais crítico ou produção de folhas com espessa camada de cera, que é um material impermeabilizante, né? Na resposta, eu falei 2, né? 2 que é o que ele está pedindo, tá? Aí alguém poderia me perguntar, professor, eu falei da casca. Porque eu me lembro, se não me engano, o senhor falou que a casca da árvore é espessa, né? Aquela camada de cortiça, aquele material de suber, eu coloquei na minha resposta. Poderia ser? Poderia. Porém, aquela camada de cortiça mais espessa recobrindo, tudo bem, protege da perda de água, mas é uma proteção mais direcionada ao fogo. Mais direcionada ao fogo. Mas poderia estar presente, sim. Tá bom? Muito bem. Terceira questão, outra da UFG. Aí, ó. Vai lá. Pensa um pouquinho nela, por favor. Já apareceu o tempo aí? Bora.
Muito bem, já deu tempo. Alguém gostaria de ler a resposta da terceira questão? Não? Então vamos lá. Deixa eu falar para vocês o que eu sugeriria, né? Vocês colocassem como resposta. Deixa eu só passar isso aqui para cima. 3. Universidade Federal de Goiás. Coração geográfico do Brasil é o Centro-Oeste. Claro, onde está o Cerrado, né? Se distribui por diversos estados, todo o estado de Goiás, né? Que é recoberto predominantemente por uma vegetação do tipo Campos Cerrados. Letra A. Cite 2 aspectos que justifiquem a sua preservação. 2 aspectos, só 2, a gente poderia rezar uma missa aqui, né? 2 aspectos que justifiquem a preservação do Cerrado. Olha, já foi, né? Já foi. Hoje, na resolução dos exercícios anteriores, então estão percebendo que eu estou batendo nas mesmas teclas, que são os aspectos mais cobrados, como vocês estão vendo aí, são todas questões de vestibular, tá certo? Então, um primeiro aspecto que a gente poderia abordar, a alta diversidade biológica. 2 aspectos que justifiquem a sua preservação, certo? O Cerrado é dotado de uma alta diversidade biológica. Muitas espécies de plantas, muitas espécies de animais são encontrados no Cerrado. Pronto, isso já é uma justificativa. Isso já é uma justificativa. Não obrigatoriamente tem que ser espécies de importância econômica para o ser humano. Eticamente, todas as espécies têm o mesmo direito de existir. Não existe nada, absolutamente nada, na ciência que diz o ser humano ou a espécie humana é a mais importante do planeta. E não somos. Não somos. Muitas pessoas se acham, mas não somos. Tá? Então, uma espécie de pulga tem, eticamente, o mesmo direito de existir do que a espécie Homo sapiens. Essa justificativa, ela é enfática. Existem muitas espécies biológicas. Ponto. Outro aspecto justificaria a sua preservação, que a gente abordou e muito. A grande oferta de água para o próprio bioma cerrado e também para outras bacias hidrográficas, certo? Então, se o cerrado está sendo degradado e muito rapidamente, muitas espécies estão desaparecendo e certamente, muitos ambientes de nascentes de rios estão sendo degradados também, o que já está há muito tempo comprometendo o fluxo de água para diversas bacias hidrográficas, no meu entender. As 2 principais justificativas seriam essas. E a letra B, ela, na verdade, é uma continuidade da letra A. Aponte 3 consequências ambientais negativas decorrentes da substituição dos cerrados por grandes áreas contínuas de agricultura intensiva. Olha só, quando a gente pensa num ecossistema natural, geralmente ele é bastante heterogêneo. Quando a gente pensa numa área contínua, enorme, de monocultura, é um ambiente extremamente homogêneo. Então, o que nós estamos fazendo? Convertendo ambientes heterogêneos em ambientes homogêneos. E aí a gente tem que lembrar uma definição, um conceito, que é de nicho ecológico, que é a forma com que um organismo explora o seu ambiente. Ecossistemas complexos vão ofertar mais nichos ecológicos do que ambientes simplificados, do que ambientes homogêneos, certo? Então, a consequência ambiental negativa, uma redução da complexidade do ecossistema, o que leva a uma segunda consequência, redução da biodiversidade local, certo? Uma redução da biodiversidade local. Ok. Uma outra que eu acho que a gente até abordou em prova, uma maior exposição do solo devido à retirada da cobertura vegetal do solo, o que pode levar a um aumento dos processos de erosão do solo, certo? Muito bem.
E uma outra, ele pediu 3, mas a gente poderia falar uma quarta, até para relacionar aquilo que eu falei na letra A, seria uma menor oferta de água para o próprio bioma e para outros ambientes, se houver uma degradação das áreas de nascente pela compactação do solo, feito pelo pisoteio do gado, por exemplo. Certo? Então, isso, pessoal, que eu falei em relação àquilo que eu colocaria. Né? Evidentemente, não posso ditar a resposta para vocês, né? Vocês já estão grandios e grandias suficientes para não pedir para um professor ditar a resposta, é claro, certo? Entendo perfeitamente. O não querer abrir o microfone e falar ou não querer digitar, mas estou à disposição de vocês para ouvir, caso alguém queira. Professor, na primeira questão eu coloquei tal resposta, o que o senhor acha? Ou em qualquer outra questão, tá? Eu não vou continuar a resolução, faltam mais, acho que 4 questões, né, para a gente fazer juntos, porque no meu relógio aqui falta 1 minuto e pouquinho. Então, a gente deixa as outras questões para o próximo horário, tá bom? Agora mesmo a gente se encontra, bebe um cafezinho lá. Caducifolia, Ana Luísa, é quando a planta elimina as suas folhas no período de menor disponibilidade de água, no período de estiagem. Caducifolia significa perda de folha. Isso acontece quando tem menos água, tá bom? Agora mesmo a gente se encontra novamente. Um abraço.